Boa noite, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prazer, uma satisfação, uma alegria muito grande poder estar aqui e compartilhar um pouco da palavra do Senhor com você que está me ouvindo nessa noite. Espero profundamente que o Espírito Santo ministre assim, de uma maneira objetiva, clara, direta no seu coração, na sua vida, que possa abençoar a sua família, a sua casa, abençoar o seu ministério, familiar, profissional, que na vida daqueles que são tementes a Deus, tudo é ministério, em qualquer lugar que eles estejam. Deus abençoe muito a sua vida. Eu gostaria de compartilhar com você aqui, na nossa caminhada que nós temos aqui, a cada domingo aqui, nós estamos falando na primeira carta de Pedro, e hoje nós começaremos o capítulo 3, já falamos do capítulo 1, do capítulo 2, e hoje nós vamos falar do capítulo 3. E é um assunto muito interessante, muito interessante. E às vezes eu me deparo com alguns assuntos das Escrituras que é muito provável que quando você compartilha a palavra do Senhor baseada em tópicos ou em temas, você corre de alguns assuntos, porque tem alguns assuntos que são difíceis num contexto atual da gente compartilhar. Mas na sequência aqui hoje, desse texto aqui, fala da vida exemplar do lar. E quando começa a falar dessa vida exemplar do lar, o apóstolo Paulo começa a falar com as esposas, de uma maneira direta e objetiva, com a mulher em si. Para aquelas que são casadas e para aquelas que pensam em casar, que os princípios das Escrituras estejam gravados no seu coração, porque com certeza, se você constituir um relacionamento firmado e baseado nos princípios e valores das Escrituras sagradas, com certeza você terá um relacionamento mais estruturado e mais forte para suportar, com certeza, as adversidades que aparecem. Então, ele começa aqui no capítulo 3, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Talvez eu não consiga falar todos os versículos, do versículo 1 até o versículo 7, mas nós também não temos muita pressa para passar por cima de qualquer forma, de qualquer maneira desses versículos. Diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento da esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Então, ele começa assim, versículo 1 e versículo 2. Vamos compartilhar esse primeiro versículo e o segundo versículo. Se a gente conseguir passar para o 3, para o 4, para o 5, para o 6, a gente passa. Se não, a gente fica nesses dois versículos hoje aqui. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos e te bendizemos. E pedimos, ó Deus, que em nome de Jesus, o Senhor nos abençoe cada um dos nossos ouvintes. Que o Senhor esteja ministrando nos nossos corações, nas nossas vidas, e que teu Espírito Santo trabalhe de uma forma poderosa nas nossas vidas. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Quando ele começa a falar da vida exemplar do lar, ele começa a falar da conduta. Tanto o apóstolo Pedro quanto o apóstolo Paulo, eles gastam muito tempo escrevendo e dando instruções para a esposa e para o esposo. Todos têm responsabilidades diante de Deus. Todos têm os seus compromissos, todos têm os seus princípios e os seus valores no relacionamento. Então, ele destaca alguns pontos nesse versículo 1 e nesse versículo 2. Primeiro aqui ele faz uma admoestação, admoesta. Ele continua a discussão sobre submissão. Pedro continua a discussão. Ele não fala de submissão só aqui. Você que está me acompanhando aqui ou na igreja, ele começa a falar sobre a submissão dos seus leitores às autoridades. Ele fala da submissão dos seus leitores às autoridades. Depois ele fala da submissão dos escravos aos seus senhores. E depois, agora, ele começa a falar da submissão
das mulheres aos seus maridos. Mas ele não está querendo comparar as mulheres com os escravos, não. Tá? Pelo contrário, ele enumera categorias de pessoas que fazem parte dessa caminhada cristã. E nessa caminhada cristã, nós temos pessoas das mais variadas classes. Por exemplo, quando ele fala dos seus leitores de uma forma geral, a respeito da submissão. Depois ele fala dos escravos, para serem submissos. Depois ele fala das esposas, para serem submissas. Depois ele fala dos maridos. Tá? E depois, por fim, todos. Ou seja, a questão de submissão, todos precisam ser submissos ao Senhor. Então, é interessante, quando você pega isso, de repente se você começou a me escutar hoje, você já veio falar de submissão das mulheres aos maridos. Isso para mim hoje é difícil, é complicado. Eu ouvi de uma senhora um tempo atrás, que ela falou assim, muito claro e objetivo, ela disse assim, olha, eu concordo com quase tudo na Bíblia, mas eu não concordo com esse negócio de mulher ter que ser submissa ao marido, não. Isso para mim não existe de maneira alguma, eu tenho dificuldades sérias com isso, e essa parte aí eu não acredito, não. E o que o senhor acha? Eu não acho nada, você tem que se ver com Deus. É o Senhor que estipula os papéis do homem e da mulher no relacionamento. E os princípios de submissão estão de acordo com aquilo que Deus prescreve para os papéis. O fato de você não colocar em prática algum mandamento do Senhor ou alguma ordem divina resulta nesse tipo de comportamento que você está tendo. Então, ou seja, a palavra e a orientação e o mandado de Deus para a sua vida não tem sentido algum. Então aí o problema é muito mais profundo, porque você está andando em desobediência àquilo que Deus prescreve na palavra dele. E ele, quando ele prescreve essa questão aqui, ele começa a falar aqui do versículo 1 até o versículo 7, ele fala dos deveres da esposa e dos maridos, e ele ensina a igualdade do marido e da esposa. Em lugar nenhum aqui do ensino de Pedro, ele deixa implícito ou que a mulher é inferior ao seu esposo. De maneira alguma, ele enfatiza o papel de cada um nesse processo de relacionamento, e o papel que cada um deve cumprir segundo a orientação do Senhor. Pedro tem muito mais coisas a dizer para as mulheres, porque ele se dirige às mulheres num contexto aqui das suas próprias circunstâncias. Por exemplo, na metade do século I, quando é escrita essa carta, era esperado que uma mulher tivesse a mesma religião que o seu marido. A mulher tinha a mesma religião, era esperado isso. O seu marido tinha uma determinada crença e a mulher também teria, e era esperado que ela tivesse a mesma crença. Mas se a esposa se tornasse cristã, seu marido a consideraria infiel a ele, era uma questão de infidelidade a ele e à religião que ele praticava. E, assim, poderia ter uma tensão muito grande no lar, muito grande. E Pedro aconselha as esposas a submeter aos seus maridos. E quando ele levanta essa questão de submissão aqui, dá a entender nesse processo que as pessoas que estavam naquela caminhada cristã poderiam estar passando por uma situação dessa. E a orientação dele é muito profunda aqui. Se caso, quando ele aconselha as esposas a submeterem aos seus maridos, mesmo que eles tornassem a vida delas miseráveis, as vidas miseráveis por causa do compromisso com o cristianismo. Ele sabe muito bem qual é a situação da mulher cristã quando, naquele contexto, o marido se recusava a ouvir o evangelho. Ele sabia da situação e do contexto, do que essa mulher passaria se caso ela tivesse uma situação dessa. E aí, a mesma orientação, quando ele dá para os seus leitores serem submissos às autoridades, ele não está dizendo aqui que as autoridades, só as autoridades boas, não, as autoridades constituídas. E quando ele fala dos escravos também, ele fala assim, olha, quando você demonstra em submissão
a um senhor mau, ruim, e você é punido por isso, está tudo certo. Você foi punido por o erro que você cometeu. Agora, existem algumas situações que você não provoca nada, que você não cria nada, e você sofre a punição. E se você mesmo nessa situação, você louvar e adorar o Senhor, isso aí é grato a Deus. Então aqui, a mulher se encontra num contexto de estar servindo ao Senhor, e fazendo aquilo que é a vontade do Senhor para a sua vida, e se ela começar a ser perseguida por isso, por essa questão, ela deve permanecer firme, honrando o seu marido. Porque isso agrada ao Senhor. Então, uma mulher que se torna recém-convertida, mais do que depressa aqui, nesse contexto aqui, ela conhece a Cristo e ela alegra o seu coração e ela começa a compartilhar das experiências que ela tem tido com o Senhor. Mas se porventura ela encontrasse aqui na sua casa com seu marido alguma indiferença contra essa questão do cristianismo, ele pede para as esposas se submeterem e que tenham uma conduta exemplar e possam levar os seus maridos ao Senhor. Aqui ele fala de algo assim, tremendo, porque não é pelo muito falar que elas conseguiriam obter algum tipo de sucesso ou de colher alguns frutos. Talvez os maridos não ouviriam. Mas se você creu realmente no Evangelho, se você crê no Evangelho, você deve viver esse cristianismo sem compartilhar, sem falar, para que a conduta da mulher nesse contexto aqui levasse o seu marido ao Senhor pela prática, pelo testemunho exemplar dela dentro de casa. E aí é um desafio muito grande, porque normalmente, naturalmente, a mulher ela tem uma facilidade muito grande de falar, de compartilhar. Às vezes conversa, o que é devido, às vezes o que não é devido. E quando Pedro fala assim, olha, se for necessário, não fale nada, mas viva o Evangelho que entrou no seu coração e através dessa vida prática sua, você possa levar o seu marido a estar nessa caminhada com o Senhor. Então, o interessante é que nesse processo todo, ele deixa transparecer que apenas ao submeter ao seu marido, é que a esposa mostra respeito pela ordem divina no relacionamento humano. Ou seja, se realmente Deus, ele significa alguma coisa para nós, significa alguma coisa nos nossos relacionamentos, então nós vamos pegar uma ordem divina, um mandamento dele para as nossas vidas e vamos colocar em prática na nossa vida diária. E quando Pedro trata dessa questão aqui, com certeza, isso aqui era de extrema relevância naquele contexto que eles estavam ali convivendo. E aí, atenção, tem algumas coisas que ele vai falar da ação, da demonstração e da atenção aqui. Não temos, sempre que usar palavras para evangelizar. Não temos sempre que usar palavras para evangelizar. Nós usamos o nosso comportamento, as nossas atitudes e aquilo que é de mais essencial na vida cristã, que é o testemunho. Daí um pouco ele passa para a questão dos trajes, tá? Versículo 3 e versículo 4 diz o seguinte: não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestiário. Seja, porém, o homem interior, o ser interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante
de Deus. Mais uma vez, quando ele lida com essa questão aqui, e segundo alguns escrevem, existia um exagero muito grande em pinturas, adereços, brincos, colares, penteados, roupas. No primeiro século, nesse contexto aqui, as pessoas, as mulheres que tinham um poder econômico, um poder aquisitivo melhor, era muito exagerado. E aí, alguns aqui que escrevem assim, basta você ir atrás de algumas pinturas da época, de alguns relatos, para você observar os exageros. E quando Pedro ele começa a falar dessas questões, ainda falando da questão da mulher, ele não é contra nenhum tipo de vestimenta. Porque é mais ou menos aquela ideia que às vezes nós temos nos dias de hoje. Tá? Vamos dar uma forçada aqui para ver se a gente consegue ilustrar de uma maneira prática e objetiva para você tirar pelo menos uma lição para a sua vida nessa noite. Tá? É aquilo de você, à medida que os anos vão se passando, nós vamos envelhecendo. Tá? E isso aí é uma realidade. Alguns lidam bem com essa questão, outros não. As mulheres têm mais dificuldades ainda com essa questão do envelhecimento. Porque querem se mostrar bonita. Aí são bonitas, a vestimenta, aquilo que disfarça, às vezes, a questão de alguns traços que nós temos, o cabelo, geralmente, dificilmente uma mulher assume os seus grisalhos. Não tem nada. Pedro não tem nada com isso, eu também não tenho nada com isso, pelo contrário. Eu acho que à medida que você possa cuidar da sua aparência, você tem que cuidar mesmo da aparência, você tem que vestir da melhor maneira possível. Se você puder não andar de maneira maltrapilha e ande da melhor forma que você puder andar, com aquilo que Deus colocou na sua mão. Não é essa a questão, não. Se você pinta o seu cabelo, pinte. Se você usa maquiagem, se você pode, de repente, fazer um procedimento para acabar com alguns pés de galinha, faça. Para acabar com algumas marcas aí, como eu tenho algumas aqui, na testa, nos olhos, aqui perto da boca, faça. O que Pedro está querendo dizer aqui é que isso tudo que é externo na vida de uma mulher, talvez ela possa ser vazia de coração, vazia de alma, possa não haver nenhuma beleza interior. Às vezes vive de uma aparência externa e falta aquilo aqui na alma, no coração. E aí tem um ditado muito conhecido, um provérbio muito conhecido, que fala assim: a beleza é tão profunda quanto a pele. Diz um conhecido provérbio. E ele, ao aconselhar as mulheres casadas da sua época, Pedro capta o sentido desse provérbio. Ele está mais preocupado com o seu charme interior do que com a beleza exterior. E ele usa algumas palavras aqui que são interessantes. Porque a beleza não deve vir dos adornos, das vestimentas, das pinturas, dos colares, dos brincos, dos cabelos, das vestimentas. A beleza que a mulher deve externar, ela deve vir daquilo que o Espírito Santo de Deus fez no coração, fez na alma dessa mulher. E é isso que Pedro fala. E o interessante é quando ele usa aqui a palavra mansidão aqui, que é interessante aqui nesse contexto. Essa palavra só aparece aqui, manso, mansidão e tranquilidade, se não me engano no versículo 4, manso e tranquilo, que ela possa ser trajada de um espírito manso e tranquilo, que é grande valor diante de Deus. Essa palavra manso e tranquilo, ela é associada, ela aparece 4 vezes. 2 ela é associada a Jesus Cristo, ao comportamento e à conduta de Jesus Cristo. Ela aparece nas bem-aventuranças de Mateus 5:5. E a outra, Pedro usa aqui, para dizer assim, para as mulheres que vivem esse relacionamento e fala da mulher ser submissa e fala dela ter uma beleza interior muito maior do que a beleza exterior. Pedro está dizendo que
o comportamento de uma mulher cheia do Espírito Santo, ele se parece com o comportamento de Jesus quando veio, viveu e caminhou aqui na terra. Então o parâmetro de mansidão, a orientação que Pedro dá na conduta do relacionamento, às vezes com o marido incrédulo, com a situação complicada dentro de casa, no relacionamento, ele fala assim, vocês têm uma beleza, desenvolvam essa beleza interior e fiquem parecidas com o Senhor Jesus Cristo, com um comportamento manso e tranquilo nessa caminhada. Então, caminhe, se rejuvenesça o máximo que vocês puderem. Porque isso é bom aos olhos do seu marido, do seu esposo. Só que isso não é tudo na vida de uma mulher. Na verdade, isso não é tudo na vida de um ser humano. Existem pessoas bonitas que são extremamente vazias. Ocas por dentro. Não tem nada de palavra, nada de conhecimento, nada de bom para transmitir. Por outro lado, existem pessoas que são muito bonitas por dentro. Espírito manso, humildes, cheias do Espírito Santo de Deus. E deixam um pouco a desejar na questão da aparência. Existem pessoas que são bonitas tanto por fora quanto por dentro. O fato é que a beleza externa, de maneira alguma, de forma alguma, ela sobrepuja, ela supera a beleza interior. E essa beleza anterior, com a ação do Espírito Santo do Senhor na vida de uma mulher, faz com que ela seja uma excelente mulher, ela faz com que ela seja uma excelente mãe, faz com que ela seja uma excelente companhia e dê um excelente testemunho, tanto em casa como fora de casa. Então o padrão que ele trata aqui, para a mulher aqui, ele começa na questão do relacionamento, depois vai falar dos trajes. Ou seja, não se percam com essas questões dos trajes. Não se percam. Cultive essa beleza que está aí no seu coração, na sua alma. Versículo 5 e versículo 6 diz assim: pois assim, também a si mesmas, se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas aos seus próprios maridos. Ele volta à questão aqui. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando de Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. E aí ele usa um exemplo do Antigo Testamento, que era anterior àquele contexto, centenas de anos. Ele pega um exemplo lá. Depois, nós aqui hoje, nós olhando para trás aqui, para a nossa vida, que nós estamos pegando o exemplo de Pedro, e Pedro naquela época pega um exemplo de trás. E aí nós precisamos fazer uma leitura desse contexto e ver que contexto que isso realmente é aplicado. Porque os princípios não mudam, a cultura muda um pouco. Por exemplo, para aqueles que são um pouco mais experientes, você era educado a não desobedecer, a ter reverência com as pessoas mais idosas. Você chamava de senhor e de senhora uma pessoa independente da idade dele. Hoje, se você chama uma pessoa de senhor e de senhora, você quase que ofende essa pessoa porque você está chamando essa pessoa de velha. Você tinha uma reverência com o seu professor, você chamava de senhor. Você tinha uma reverência com o médico, você, independente da idade, você chama de senhor. Eu chamei uma médica do Gabriel um tempo atrás, o meu filho, de senhora. Eu falei, mas peraí, senhora? Eu falei, não, é pela função. É pela sua função, não é pela sua idade, não, é pela sua posição. Eu tenho reverência, eu respeito por isso. Fica tranquila que não é pela questão da idade, não. Então, num contexto aqui de Sara, ela chamava Abraão de Senhor. E aí, como que você vai aplicar isso no seu dia a dia? Como que você vai, como mulher, honrar o seu esposo? Como que você vai edificar o seu lar? No contexto que nós vivemos hoje. E Pedro aqui, quando ele usa um termo assim,
e se nós vamos conversar depois, no domingo que vem, a respeito da admoestação aos maridos aqui, que nós falamos só da esposa, tem para os maridos também. Ele fala como a mulher, a parte mais fraca. Isso nós vamos compartilhar aqui. Mas de modo nenhum, Pedro está dizendo que a mulher é mais fraca espiritualmente, a mulher é mais fraca intelectualmente, a mulher é mais fraca emocionalmente. Não! Ela é inferior em alguma área? Não. Quando ele associa essa parte mais frágil, ele está dizendo simplesmente que único e exclusivamente da estrutura física. Só isso. Então, é muito profundo o que ele diz aqui, porque orientado pelo Espírito Santo, ele conduz esse povo aqui a colocar em práticas mandamentos divinos. E não ensinamentos humanos. E algumas coisas que nós colocamos hoje no relacionamento de esposa a esposo, pais e filhos, patrões e empregados, e assim por diante nos relacionamentos, são ensinamentos humanos que trazem muito mais dificuldades e muito mais peso e muito mais fardo do que aquilo que Deus deixou prescrito nas escrituras dele. Então, para você que está me ouvindo hoje aqui, para você que está comigo hoje, eu queria dizer para você o seguinte: olhe para as escrituras e aqueles que são comprometidos com as escrituras, eles não têm medo de falar de determinados assuntos e nem de voltar a atenção dos seus ouvintes ou dos seus leitores para aquilo que Deus deixou para que nós colocássemos em práticas nas nossas vidas. Então, no domingo que vem, você que me ouviu hoje, tem a parte dos maridos, versículo 7, a gente compartilha um pouco da questão dos maridos aqui. Tá bom? Então é isso. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua semana. Deus abençoe a sua casa. E que o Espírito Santo do Senhor possa abençoar a sua vida tremendamente. Possa encher a sua alma, os seus sentimentos, as suas emoções. E quando Pedro fala disso, com certeza, as mulheres precisavam de ter todas essas áreas das suas vidas preenchidas pelo poder do Espírito Santo de Deus, para elas se sentirem amadas pelo Senhor, mesmo que em muitas situações elas não fossem amadas pelas pessoas que estavam ao redor delas. E quando nós temos isso nas nossas vidas, nós lidamos melhor, às vezes, com as tristezas, com as decepções, com os abandonos e com os desprezos que nós temos aí fora, nos mais variados locais. Tá bom? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos e te bendizemos. Suplicamos ao Senhor, Deus, que nos abençoe nesse dia, abençoe as nossas vidas, abençoe a vida de cada um dos nossos ouvintes e que teu Espírito Santo possa ministrar nas nossas vidas a cada dia. E que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, Senhor, repouse sobre vós, irmãos, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe, uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.